Olá, professor! Nesse vídeo falaremos sobre o livro Chá das 5. O autor, Lino de Albergaria, é formado em Letras e em Comunicação Social. Fez mestrado em Editoração em Paris e doutorado em Literaturas de Língua Portuguesa na PUC de Minas. Escritor e tradutor, possui mais de 80 livros publicados, quase todos voltados para o público infanto-juvenil, e já teve obras publicadas no México e na Bélgica. As ilustrações da obra sobre a qual falaremos agora são de Felipe Rocha, formado em Publicidade pela FAAP. Chá das 5 é uma novela do realismo maravilhoso, que conta uma divertida história na qual a diretora, Dona Dolores, prometeu levar os seus alunos a um passeio a pé pelo Jardim das Margaridas, bem próximo à escola. No entanto, ela se esquecera completamente de que havia sido convidada para participar de um chá das 5 no raríssimo antiquário, lugar esse que despertava sua imaginação. Deixando a turma aos cuidados de seu Gumercindo, a diretora correu para o seu compromisso, que estranhamente começaria às 3 da tarde, sem atraso. E não é apenas esse fato curioso que cerca o evento. Priscila Vetusta, a dona do antiquário, era uma mulher misteriosa que costumava oferecer receitas mágicas às suas convidadas, o que fazia com que elas retornassem à infância. Enquanto isso, seu Gumercindo e a turma passariam por maus momentos. Além de errarem o caminho para o Jardim das Margaridas, Naná e Charles foram levados por uma ventania e ficaram perdidos. Lebres, tartarugas e um estranho gigante também compõem essa história cheia de magia e encantamentos. O gênero literário dessa obra é a novela, já que os acontecimentos sobrepõem-se às ações. A novela, geralmente, é construída com base em uma contradição, em um erro ou contraste. Tudo em uma novela de intriga progride com intensidade até alcançar o desfecho. A obra se encaixa no tema aventura, mistério e fantasia e é destinada aos alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental. Professor, comece a motivação para a leitura pelos elementos pré-textuais presentes na capa. Peça aos alunos que observem a ilustração e pergunte se lhes remete a algum tema ou tipo de personagem que eles conhecem de outros textos. Espera-se que eles associem a mulher da capa com a representação de uma bruxa, figura típica dos contos de fada. Pergunte a eles, então, se eles acham que se trata de um texto realista ou uma fábula. Espera-se que eles mencionem histórias de contos de fada no geral. Em seguida, chame a atenção da turma para os elementos da imagem que se relacionam ao chá e para o próprio título. Pergunte o que o título, Chá das 5, sugere em relação ao enredo, tendo em vista as hipóteses já levantadas. Pergunte também se eles conhecem o costume inglês de se tomar chá às 5 horas. Se achar interessante, peça a colaboração do professor de História para uma pesquisa sobre o assunto. Ao longo do debate, exercite a capacidade deles em manifestar opiniões fundamentadas ao defender ideias, respeitando os turnos de fala. Sendo assim, sempre que eles expuserem suas opiniões, pergunte os motivos daquilo, de modo que eles aprendam a justificá-las e exercitem estratégias de construção do texto oral. Essa atividade permite ao aluno desenvolver a habilidade da BNCC, mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Após a leitura do livro, é interessante que os alunos comparem a experiência da leitura com as hipóteses levantadas anteriormente pela própria turma. Você, professor, pode ajudá-los nisso, relembrando partes do que foi apresentado por eles na atividade de pré-leitura da obra. Esse engajamento está relacionado à habilidade 46 da BNCC. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leituras, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes,
festivais de vídeos, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas de leitores, de cinéfilos, de música, entre outras, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Em seguida, incentive os alunos a expor o que acharam da história. Deixe que tracem as respectivas considerações a respeito do enredo. Como a estrutura da novela é complexa e cheia de personagens e reviravoltas, faça perguntas que podem ajudar a encaminhar a discussão, tais como: onde se passa a narrativa? Por que o título é Chá das 5 se o chá iria acontecer às 15 horas? Qual era a real intenção do convite de Dolores? A turma era formada por 13 alunos, mas 2 se perdem. Quem são eles e como se perdem? Quem é Gumercindo? Por que ele está acompanhando a turma? Onde aparecem tartarugas e lebres? E o que elas significam em cada um dos casos? Como quebrar o encanto que paira sobre os netos de Marguerite? Essas perguntas, além de nortearem a discussão, podem ajudar a sanar possíveis dúvidas decorrentes da leitura da obra. Dê ênfase para a reconstrução do enredo, os cenários, isso é, o espaço da narrativa, e os modos como os personagens são construídos. Atente-se para a pertença dessa atividade com a habilidade 47. Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens, e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados, identificando o enredo e o foco narrativo, e percebendo como se a estrutura narrativa, nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físicos e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes do texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Uma boa forma de aprofundar a discussão é promover reflexões e atividades relacionadas às especificidades dos textos narrativos e fantásticos. Pergunte aos alunos qual é a diferença entre o livro Chá das 5 e histórias como a da Bela Adormecida. E então, destaque a eles o trecho da entrevista em que o autor define seu livro como um conto de fada contemporâneo. Lembre os alunos que em Chá das 5 encontramos referências a alguns contos de fada, como Rapunzel, a Bela Adormecida, Barba Azul, João e Maria, mas que, ainda que existam essas alusões, o autor cria a própria história. Explore a possibilidade de reescrever um conto de fada tradicional em uma nova versão. Peça a eles que se dividam em grupos e que cada um selecione um conto de fada. Faça uma análise dos elementos que compõem as narrativas escolhidas pelos grupos. Tempo, espaço, personagens, trama. Destaque ainda quais são os elementos mágicos e fantásticos presentes na obra em questão. Em seguida, promova um debate sobre possíveis ligações entre os contos de fada escolhidos e alguns temas da atualidade. Por exemplo, será que as mulheres da atualidade gostariam de ser acordadas por um príncipe? Exercite relações entre padrões da sociedade atual e contos escritos em outras décadas, desenvolvendo a habilidade 15. Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e ou polêmicos. A partir das discussões e das possíveis relações estabelecidas entre essas narrativas tradicionais e a contemporaneidade, peça aos alunos que elaborem um rascunho da releitura do conto de fada escolhido por eles. Veja os rascunhos apresentados por cada grupo e os oriente no que for necessário, tanto na estrutura do conteúdo quanto na linguagem. Em seguida, marque uma data para a entrega da versão final do texto. Na data da entrega, peça a cada um dos grupos que leia a sua versão para a turma. Desejamos que você tenha ótimas aulas e aproveite as nossas sugestões. Um abraço
e boa aula!